Então o que nós vemos por aí é muita gente em cima do muro, né? Nem está na lei, nem está na graça. Fala da graça, mas está na lei, prega a lei, as regras são da lei. Entendeu? Fala que está na graça, entendeu? Diz que está pregando a graça, mas as regras são da lei. São rituais, são aqueles costumes, entendeu? Da lei, entendeu? Presta atenção. Então, aqui vamos raciocinar que existe dois evangelhos. Então nós temos que entender que nós temos que estar no quê? No evangelho do reino que é eterno, no já consumado na cruz. Senão nós estamos o que? Anulando a cruz, o amor da cruz. Entendeu? A gente tem que estar além da cruz, entendeu, menino? Presta atenção. Mas porque pregam por aí o evangelho o quê? Antes da cruz, né? Antes de Jesus Nazaré, antes da cruz. Tá entendendo, menino? Então presta atenção. Então foi dado a Paulo, né, o evangelho que pós-cruz, né, e aos discípulos, a igreja de Jesus de Nazaré foi dado que o evangelho da circuncisão. Lembra ali, nós já lemos, Mateus 10:5, né, que foi a igreja mandou ali ir de pregar eles, né? Então até depois vamos falar em outro vídeo, eles que Jesus faz fazer isso em memória de mim, assim, um momento ali, entendeu? Não tem nada a ver conosco hoje, entendeu? Presta atenção. Entendeu? Porque nós hoje não fazemos o que aquele ritual da liberdade, né, que foi lá do Egito. Entendeu? Então não tem nada a ver, né? Páscoa, entendeu? E lá no Êxodo 12, entendeu? Exatamente, porque eles ali, de Jesus de Nazaré, já teve o Cordeiro Santo, né? Eis aí o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. E Romanos 8 diz que não há mais condenação. Então tirou. Entendeu? Então eles comemoravam a Páscoa, né? Que era o que? O do Êxodo 12, né? Nós não saímos do Egito, menino. Presta atenção. Então nós não comemoramos, né, a Páscoa, muito menos o que? Aquela que aconteceu ali com eles, com o Jesus de Nazaré, com a igreja deles. Tá entendendo, menino? Hoje o nosso Cristo, ele é vivo, né? Eles é que faziam memória, porque eles conviveram com Jesus de Nazaré. Presta atenção, esse é outro vídeo, hein? Presta atenção, vai vir aí. Então, aqui em Gálatas 2, né? Não podemos ler tudo, mas o ideal é que você leia tudo para entender, porque texto sem contexto é pretexto para não saber e não entender e até ensinar errado. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, vai lendo aqui. Quando chega no versículo 3, Paulo está falando para Tito, né? Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, porque está falando de Tito, porque Tito é lá daquele tempo, da igreja de Jesus de Nazaré, né? Presta atenção, hein? Ele é da circuncisão, ele não é incircunciso, ele é dos aliançados. Presta atenção, hein? Então hoje o povo quer viver com aquele povo que era da hoje, tá entendendo aí, ó, Ciro? O povo quer viver como aquele povo, entendeu? Que era circuncisos, né? Dos aliançados. Nós não somos dos aliançados, entendeu? Daquele povo do Egito, entendeu? Entendeu? Do Israel físico, né? O Israel físico, né? O templo deles foi derrubado. Jesus falou em Mateus 24, e derrubou, né? No ano 70 DC concluiu. Derrubou, foi derrubado, entendeu? Presta atenção, o templo físico que nós temos hoje foi arribado por Constantino, lá do Império Romano. Esse é outro vídeo, entendeu? Presta atenção, o físico lá de Israel foi derrubado. Não vai ficar pedra sobre pedra, não ficou. Entendeu, menino? Presta atenção. Então aqui em Gálatas 2, Paulo falando, né, através de Tito, que ele era um dos circuncisos, dos aliançados, falou assim, ó: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo o quê? Sendo grego, foi constrangido o quê? A circuncidar-se. E isto por causa que dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim o quê? De espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então ele estava falando, né? Tito era grego, mas ele vivia ali com os nas regras dos circuncisos. Presta atenção. Presta atenção. Então, versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora
nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, está falando dos circuncisos, presta atenção, quais tenham sido outrora, né, não me interessa, né, que aqueles que pregaram a igreja de Jesus de Nazaré, que agora é Paulo estava em outro tempo, entendeu? Está falando, ele está falando, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, entendeu? Lembra lá que Jesus falou, edificou a Pedro? Então, da circuncisão, presta atenção. Então, são dois evangelhos. Presta atenção, hein? Então, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, né, me estenderam a mim, né, e a Barnabé, porque eles eram coluna lá dos circuncisos, mas começaram a entender ali um pouco o que ele estava pregando, né, evangelizando. Então, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para o quê? O circuncisão. Recomendamos-nos somente que nos lembrasse, ele só lembrou a eles que nos lembrássemos dos pobres. Que a religião de Deus é o quê? Está lá em Tiago, né? Tiago pregou, né? Lá em capítulo 1, versículo 26 e 27. A religião era o quê? Os religiosos é para quê? Para assistir as viúvas, né? Os estrangeiros, os órfãos, né? Assistir os necessitados. Então, aqueles que eram dos circuncisos da aliança só falou com Paulo. Paulo, a gente está entendendo, hein? Esse novo caminho que está pregando. Só quero que você continue assim, entendeu? Assistindo os necessitados, Paulo. Claro, entendeu? Por isso que depois nós vamos lá falar daquela parte lá em 1 Coríntios, quando Paulo estava ali evangelizando, que falou assim, ó, né, para dar, né, para dar, ofertar com alegria, né? Não com tristeza, mas, né? Então que vem essa parte, que é outro vídeo, entendeu, menino? Estava prestando bem atenção. Então o evangelho é o poder que opera, né? Mas como vamos entender o evangelho, conhecer a verdade do evangelho para se libertar, se os caminhos, né, que de religiosos não é um caminho, né, mas são vários caminhos e cada um tem as suas regras, cada um tem as suas verdades, cada um tem a sua doutrina. Então, aonde está uma só nação para um só Senhor? Aonde está um só Deus, né? Aonde está um só batismo? Aonde está só um mediador? Hein? Preste atenção, é tudo para você responder para você mesmo. Então, nós temos que entender em primeiro lugar o evangelho, né? Para que este poder, né, pelo conhecimento, venha operar em nós. Venha operar realmente o poder de Deus, né? Sem religiosidade, né? Tem até o louvor que está falando isso, hein? Presta atenção. Eu quero a intimidade, Jesus, né? O Espírito Santo fala, eu quero a intimidade, não quero formalidade, entendeu? Muita formalidade, entendeu? E acaba todo mundo saindo da realidade. Presta atenção, hein? Então, quando vamos entender o evangelho, né? Quando entendermos que ele não faz parte, né, de ser instrumento para religiosos, né? Não faz exceção de pessoas, não tem negócio de hierarquia, é tudo um só povo para um só pastor,
entendeu? Há um só mediador entre a terra e o céu, não é denominação, não é instituição, não é estatuto, não é verdade daqui, verdade dali, não é o diploma dali, o diploma daqui, não. A Bíblia diz que só há um mediador entre a terra e o céu, que é Cristo. Então estão mudando a verdade de Deus em mentira, por isso não alcançamos o que? A verdade. Só fala da verdade, mas não fala qual é a verdade. Presta atenção, é de propósito, não é só pode. Por isso é difícil assimilar e entender e andar dentro do poder do Evangelho. E nisto dá-se a impressão que realmente fala, né, uma coisa e faz-se outra, né? Não me envergonho do Evangelho, mas se eu apresento um outro Evangelho, então eu estou me envergonhando, porque o nosso Evangelho é o Evangelho o quê? Já consumado, né? Não me envergonho da cruz, do amor da cruz, né? Presta atenção, hein? O Evangelho é o poder de Deus que opera na mente desde que se saiba qual é a boa notícia, né? E qual é a boa notícia? A boa notícia é que foi Jesus Cristo, né? Já venceu o que? A morte, não é? Está lá em 1 Coríntios 15, vocês vão lá e estudam todo para poder entender, né? Que tragada foi a morte pela vitória, me parece que está ali a partir do versículo 51, ali, entendeu? Está escrito, tragada foi a morte pela vitória, né? Então ele concluiu ou não concluiu? Então se nós temos que fazer alguma coisa ainda para ser salvo, se nós temos que aceitar Jesus, então o ministério de Jesus não foi concluído, né? Presta atenção, hein? Então a palavra diz, na cruz Jesus disse, está consumado. E Cristo, né? Em Cristo tragada foi a morte pela vitória. Ô morte, onde está o seu aguilhão? É a palavra. Entendeu? Então quem está em Cristo, nova criatura é. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livre. Só estou, né? Só estou falando do que está escrito. Não estou falando o meu achismo, a minha verdade. Não, estou falando a verdade bíblica, que está escrito, que está interpretado. Presta atenção, hein? Presta bem atenção. Então o Evangelho tem que operar aqui na mente. E quando o Evangelho opera na mente, nós temos o quê? O culto racional. O culto racional. Vocês vão ali em Romanos 12 e vai ver qual é o culto racional, né? Porque o culto racional é onde um fala e o outro presta atenção. Porque a palavra vem nos dizer que é pelo ouvir, né? E quando se trata do Evangelho é ouvir a palavra de Deus, né? Presta atenção, Efésios 1,13. É nele que agora vós estáis, depois de ouvir, não é blá blá blá, não religiosidade, não isso, não aquilo, não regras, né? E doutrinas mundanas, terrenas de homens, né? Presta atenção, hein? Mas nós estamos o que? Na verdade de Deus. Então estamos operando a verdade do culto racional, Romanos 12. Porque é o culto racional que opera em nós, traz transformação, né? Aquilo que não sabíamos, passamos a saber. Aquilo que fazíamos que não condizia, né, com Deus em nossa vida, com Cristo em nossa vida, entendemos? Então entendemos que precisamos mudar. E só mudamos, só há transformação quando nós aprendemos a ouvir. Se você não ouve o seu pai, a sua mãe chamar, como você vai atender? Não é verdade? Se ali ele chama pela segunda, terceira, 10ª vez, ô fulano, eu estava te chamando, mas você, aí ele vai falando, mas eu não ouvi.
ouvir. Entendeu? Claro, ele não atendeu porque não ouviu. Mas quando estamos falando da palavra de Deus, temos que entender que é pelo ouvir, mas não ouvir religiosidade, não ouvir costumes de povos, não ouvir tradição de povos, costumes de povos, rituais de povos. Porque nisso Isaías 29:13, né, vem nos dizer que esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque ficam maquinalmente aprendendo homens com homens. E Jesus, quando ele veio, ele repetiu essa passagem lá, está lá em Marcos 7. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Jesus diz: hipócritas, vocês ficam aprendendo homens com homens e falam tudo no meu nome. Preste atenção. Então, se todos fossem ter a mesma visão, não teríamos divisão, né? É a minha, é a sua. Você vem aqui, é aqui que é, aqui que não é. É a do chapéu ou não é a do chapéu, é a do tapete roxo ou do tapete verde, entendeu? Preste atenção. Então, nesta divisão, confunde as mentes e acaba não se tendo um culto racional. Porque nós temos que ouvir e ouvir a palavra de Deus para entendermos, para ter, sim, a transformação da forma correta. Entendeu? Chegai-vos a Deus. Entendeu? Então nós temos que chegar a Deus. Então temos que ter a mente de Deus, né? A mente de Cristo ativada, né? 24 horas. Porque se a mente de Cristo realmente for ativada em nós, né? É o poder de Deus que vai operar. Não vamos nos desviar, né? Por regras, por conversa fiada, entendeu? Por achismo, por autoajuda que não ajuda, né? Estamos nos acostumando com as pregações de autoajuda. É falando como você deve ser, como você não deve ser, o que está errado, o que não está errado, enfim. Nós temos que aprender e ensinar a palavra de Deus. Porque é pelo ouvir. Mas quando se perde tempo ouvindo achismo, ouvindo autoajuda, entendeu? Nós não ficamos confundidos. Entendeu? E aí não há transformação. Entramos e saímos da mesma forma, apenas com a cabeça cadente, pensando na vida do outro, na vida daquele, na vida do que pode, do que não pode, na vida do que o que eu fiz está errado, cheio de medo, cheio de complexo. Entende? Presta atenção. Presta bem atenção. Então, precisamos entender para não misturar informações erradas. Então, hoje nós vivemos de informação. Entendeu isso que tem que entender? De Gênesis a Apocalipse. É a palavra de Deus. Mas hoje nós vivemos das informações de quando a palavra foi inspirada, de quando a palavra foi revelada e de quando a palavra foi iluminada. Quando é que foi iluminada, irmãzinha? Quando foi iluminada Paulo? Entendeu, menina? Presta atenção, vai lá em Atos 22, do 6 ao 9. Quando é que foi revelada, irmã? João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, lá os judeus. Entendeu, menino? Que é Jesus de Nazaré. Quando é que foi inspirado, irmãos? Quando Deus falava através dos profetas. Tá entendendo, menino? Leia Hebreus capítulo 1, versículo 1, que tu vai entender. Então precisamos entender para não misturar informações erradas. Os antigos protestantes, eles não tinham que instrução, né? Os antigos protestantes, eles não tinham o que? Instrução. Gente, o povo há tempos atrás, a maioria era analfabeto. Então aqueles membros que constituíram as igrejas, entre aspas, que igrejas somos pessoas reunidas, está em Efésios 4, versículo 16, entendeu, menino? Presta atenção, é um povo ligado, atado.
Mas essas igrejas de cimento armado, entendeu? Foi a maioria dirigida, entendeu? Uma liderança sábia, vamos dizer assim, mas assim, criando uma turma que era o que? Leiga, né? Que viviam apenas de textos isolados, né? Como vivem a maioria, não generalizando, a maioria vive até hoje de textos isolados, doutrinando pessoas pelo medo, pelo sacrifício, por textos isolados, né? Sem que eles, sem entendimento, é a Bíblia que diz que não tinham entendimento, né? Presta atenção. Então, ficavam andando, o quê? Como aquele povo no deserto, rodeando, entendeu? Vivendo de textos isolados, né? Para poder viver uma vida religiosa que não chega a lugar algum, se não for pelo quê? Culto racional, né? Ter entendimento, ter transformação, para entender, porque Deus, ele é o que? Espírito. E Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé, né? Nós só fomos também justificados que pela fé. O que é fé? Fé está em Hebreus 11, versículo 1, né? É a certeza daquilo que nós não vemos. Então nós vivemos, né, numa fé salvítica, somos salvos pela fé, porque acreditamos naquele que nós não vimos. Você viu Jesus de Nazaré? Eu não vi, né? Então preste atenção, menina. Aqueles, né, que conviveram com Jesus de Nazaré, né, e não creram. A palavra diz que ele veio para o que era dele, mas o dele não aceitou. Está escrito, não é verdade? Então, pela fé, alguns ali foi o que? Justificado. E nós vivemos nesta fé. Entendeu? Preste atenção, porque cremos, mesmo sem ver, como Jesus disse, né? Lá me parece que foi para Tomé, disse, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Entendeu? Que somos nós. Nós não convivemos com Jesus de Nazaré, né? Preste atenção. Então nós vivemos Cristo. Então o nosso fundamento é Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo, você lê ali, 10 e versículo 11. O fundamento, o alicerce é Cristo. Não vivemos mais Melquisedeque, tipo de Cristo, vivemos Cristo. Nós vamos continuar no próximo vídeo, né, com este mesmo assunto. Entende? Para que não fique muito longo, para que vá aos pouquinhos prestando bem atenção, para nós crescermos de verdade em graça e conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho, da boa notícia que realmente opera em nós. Tá bom, menino? Presta atenção, menino! Oh, meu Deus do céu! Então é isso, né? Então é isso. Os protestantes, finalizando essa conclusão, né? Os protestantes, eles lá no início, eles não tinham o quê? Não tinham instrução, viviam, né, seguindo as lideranças, né, mal intencionadas, criados, né, nos anos 300, né, o tempo todo, entendeu? Então nós sabemos de todas as histórias, né, de perseguição, né, mas que até botou fogo, entendeu? Em Roma, entendeu? Botou culpa lá nos cristãos e tudo. Foi muita coisa, muita história que não podemos falar no vídeo, que é muito, não fica muito grande. Então, era muita coisa mal intencionada, né? Criados nos anos 300 do Império Católico Apostólico Romano, né? Mal intencionados porque eles guiavam o povo, né, como escravo, né? Guiavam, já falamos sobre isso. Começou de novo a vender isso, fazer aquilo, vender até coisa de terreno no céu, e o povo não tinha instrução. E durante muito tempo, mesmo aqui no século XIX, né, ali quando começou nossos bisavós, nossos avós, nossos avós, nossos passados, nossos pais, entendeu? Muitas das vezes a maioria não tinha mesmo instrução, então vivia só em religião, né? Assim arrumadinho, assim bonitinho, né?
Minha família, assim, eu tinha minhas tias, que eu achava lindo, né? Assim, ir para a igreja, né? Com as crianças, tudo, as mulheres ficavam lá emborcadas, orando o tempo todo, né? Graças a Deus por isso. E Deus iluminava ali, abençoava, né? Porque eram crianças, né? No entendimento. Mas eram crianças, sim, mas na mão de Cristo, né? Presta atenção. Então eles, assim, não tinham o menor entendimento, né? Viviam pelos lideranças que guiavam eles, escravizavam, né? Sabe, o povo religioso, né? Era o que? Era povinho, né? Era povinho, né? Não era considerado assim como nada, era povinho, né? Considerado isso. Povo estranho, outros consideravam povo estranho, né? Principalmente quando se tratavam, né, da adoração nos montes. Eles até houve um tempo, gente, que foram chamados de canibais, né? Tem na história, não dá para falar aqui minuciosamente, mas porque eles ouviam, né? Os perseguidores iam e ouviam eles no monte, nesse negócio da ceia, né? Então eles achavam, né? Beber o sangue, comer a carne, entendeu? Eles achavam que eles eram canibais, entendeu, menino? Então vamos prosseguir no outro vídeo falando mais um pouquinho, entendeu? Presta atenção, entendeu? Ó, pega a visão. Vem comigo, pega aí. Então, paz seja com todos nós, né? Porque o povo de Deus vive na unidade, não na divisão, né? Presta atenção. E vamos curtir os nossos vídeos. Não esqueça de curtir. E vamos esperar o próximo vídeo, tá bom, menino? Presta atenção. Se inscreva. Deixe seu like. Deixe vocês compartilhem assim uma com a outra, entendeu? Estou fazendo aqui meu efeito madeira, entendeu? Porque aquelas outras só compartilham, entendeu? Não gosto de compartilhar alegria, história, só compartilha quando acontecer alguma coisa.